eu sou a Luciana Freitas e você está no Por Dentro da Mídia, e que fala diretamente aí sobre as tendências e as transformações na comunicação. Hoje teremos uma edição especial, porque é o último Por Dentro da Mídia deste ano. Logo mais, vamos todos aí sair para as festas de Natal e Ano Novo. Por ser especial, e você sabe que por aqui você acompanha todas as notícias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vamos ter então uma edição totalmente voltada para os esportes, com as notícias e atualizações das competições com Ari Pereira Júnior e mais, a nossa entrevista especial aqui nos estúdios com o ex-atleta, o ex-jogador de vôlei e atual presidente da Confederação Brasileira do Vôlei para Deficientes, que é o Amaury Ribeiro. Antes, vamos entrar no clima? Vamos assistir o que pensam os jogadores e também todos que estão aí preparando as Olimpíadas para o ano que vem. Pode rodar. Vamos então acompanhar. For me, representing my country is, you know, the greatest achievement in my life. I only dreamed that it would ever happen. So to wear my team colours and to go to the Olympic Games it gives me goosebumps thinking about it. I feel very proud to be part of that team. Eu senti a experiência de nadar 2 Paralimpíadas, mas nenhuma na minha casa, né? Nenhuma com a torcida, com a minha família, com todos que me viram crescer. Enfim, eu acho que 2016 pode trazer isso, não só para mim, mas para todos os atletas brasileiros que estiverem lá. People assume because you perform at home and you play at home that you're going to win automatically. Obviously, that's not true. So you need to be a strong character. You need to have a great supporting cast to make you play better. And if you win, it's beautiful. Participar nos Jogos Olímpicos já é uma coisa muito grande. E ter a possibilidade de jogar na sua casa, eu acredito que é uma responsabilidade grande para todos os atletas brasileiros, mas ao mesmo tempo vai ser uma vantagem, porque a gente sabe como é que joga, a gente está acostumado com o clima, acostumado com as pessoas, então os brasileiros podem ter muita vantagem nas Olimpíadas. Having a home Olympics is one of the most incredible experiences you will ever have. So to everybody on the Brazilian Olympic team, or people hoping to make the Brazilian Olympic team, go out there and grab it with both hands because it will be life-changing. Esse é o clima esportivo. Esse vídeo que acabamos de assistir está disponível no rio2016.com, é do Comitê Olímpico e Paralímpico. E é por isso que a gente sempre aqui está destacando semanalmente as notícias sobre os esportes. Vamos então saber muito mais, ter as atualizações, as medalhas e saber as competições. Vamos então agora para o nosso giro esportivo. Nosso giro esportivo aqui é semanal e sempre tem a presença do Ari Pereira Júnior, com todas as atualizações, informações, o andamento de tudo que acontece aqui no Brasil e também fora. Olá, Ari, um prazer. O privilégio é meu, Luciana Freitas, de estar aqui ao seu lado e dos nossos internautas também do Por Dentro da Mídia do AltV, trazendo os destaques da mídia esportiva, todas as informações que antecedem os Jogos Olímpicos, né? Já, daqui a 12 dias, 13 dias, estaremos ingressando definitivamente no ano olímpico, no ano de 2016. Se nós pudermos observar, né, no vídeo produzido pelo Comitê Rio 2016, a ansiedade dos atletas, né? Nós ouvimos aí o Emanuel do vôlei de praia, dono de 3 medalhas olímpicas, uma de ouro, também o Daniel Dias, nosso super para-atleta, 8 ouros conquistados nesse ano nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no meio da temporada. Então, e o Boris Becker, o tenista alemão, né? Não só os brasileiros, mas todos os atletas vivem essa ansiedade da contagem regressiva. Agora, para os brasileiros, né, nós temos duas situações: lidar com a motivação, o fato da inédita Olimpíada Brasileira, de poder atuar em casa diante da torcida, e administrar
essa pressão que vai ser exercida, essa cobrança que irá para cima deles. Esse é o nosso clima aqui de notícias. Vamos então, vamos rodar, vamos para o nosso giro de notícias. Nosso giro olímpico. Vamos sair dali da ginástica e vamos entrar em natação. O que nós temos de novidades, Ari? As imagens da ginástica sempre muito plásticas, né, Luciana? Os ginastas brasileiros aí sustentando o ouro do Arthur Zanetti, que foi medalha de ouro nos Jogos de Londres. Isso gera uma expectativa muito grande para a ginástica, para que um resultado semelhante possa ser obtido no Rio. Os nossos nadadores estão em plenas seletivas. Em Palhoça, Santa Catarina, está sendo disputado o Campeonato Brasileiro e até esta quinta-feira já haviam sido obtidos mais 9 índices olímpicos. Entre os destaques, por exemplo, o Bruno Fratos, que fez o melhor tempo da vida dele nos 50 metros, abrindo o revezamento 4x50, ele nadou 50 metros no melhor tempo da vida dele. Nós tivemos também a Joana Maranhão, nos 200 medley, conquistando o índice para a 4ª Olimpíada dela, né, para a natação feminina, um feito muito legal. O melhor resultado dela foi um 5º lugar até hoje, obtido nos Jogos de Atenas em 2004. Nós temos 3 atletas disputando 2 vagas, já os 3 com índices também, na prova dos 100 metros, ou seja, essa competição em Palhoça, Santa Catarina, vai trazer bons frutos para o Brasil, né? Vai confirmar em alguns índices. Hoje, por exemplo, quem deve confirmar o índice é o Thiago Pereira, vice-campeão em Londres, é o rei dos 200 medley, foi campeão nos Jogos de Toronto, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, e o nosso recordista pan-americano chegou ao espetacular número de 23 medalhas esse ano, superando outro nadador, o ex-recordista, que era Gustavo Borges, com 19 pódios. Nós já temos aí 9 classificados, 9 novos índices, né? Além daqueles que já tinham sido obtidos por César Cielo, pelo próprio Thiago Pereira. Já, né? Durante 2015, muito produtivo. Sim, né? Sim. Agora, aqueles que obtiveram índices vão ter que confirmar, né? No caso das modalidades em que mais de 2 atletas brasileiros obtiverem o índice, apenas 2 serão convocados, porque você tem que ter o limite de 2 atletas por país em cada prova, e isso vai ser ajustado com novas seletivas, novas oportunidades, para que aqueles que estiverem realmente mais bem preparados às vésperas da Olimpíada possam representar o país. Muito bem, então vamos continuar aqui no nosso giro de notícias. Vamos passar agora para o judô? No judô nós estamos vivendo o encerramento da temporada, Luciana. Depois do Grande Slam do Japão, em que o Brasil conquistou bronze feminino com a Mayara Guiar, nossa campeã olímpica de 2012. As fotos do Desafio Brasil-Venezuela, que foi disputado essa semana em Salvador. A última atividade oficial do judô brasileiro, essa daí não é bem oficial, é mais um amistoso, né? E mesmo com uma equipe mista, o Brasil aplicou 5-0 na Venezuela, porque aqueles atletas que estiveram no Grande Slam do Japão acabaram sendo poupados. O judô volta ao treinamento no dia 6 de janeiro, para um treinamento internacional na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e a primeira competição oficial de 2016 já vai começar forte, já vai começar exigindo dos nossos atletas, que eles vão competir numa terra onde o judô é muito difundido. Será o Grande Prêmio de Havana, em Cuba, nos dias 23 e 24 de janeiro, finalzinho de janeiro, né? Quer dizer, o pessoal vai ter umas férias aí meio curtinhas, só até o dia 6, né? Todo mundo se reapresenta, tem que tomar cuidado aí com as comemorações de fim de ano, né? Sempre que tem um ano olímpico, um ano promissor, as comemorações têm que ser moderadas, as doses têm que ser, né, bem cautelosas para não comprometer a preparação.
E é isso, né, Ari? É esse giro, né, esse passeio, porque a competição foi em Salvador, a preparação em Pindamonhangaba. Isso é interessante porque cada vez mais a gente vai se misturando e esse hábito pelo esporte. E vai para depois vai para a competição, ela tem aí uma parada, uma significância muito abrangente, que é num país que tem essa tradição, que é Cuba, né? Isso é interessante para o judô, né? Sem dúvida, o Brasil competiu agora no Japão, um nível tão elevado, né, que as medalhas se tornaram escassas. E é claro que agora todas as projeções das equipes de fisiologia do esporte, em todas as modalidades, elas vão fazer com que esses atletas atinjam o ápice em agosto de 2016. Né? Claro que eles não vão partir do zero quando voltarem das férias, desse breve período, nem considero férias, mas um período de descanso, que o corpo também precisa, né? O descanso faz parte da recuperação do atleta. Às vezes é mais importante você descansar para recuperar as energias do que ser submetido a um treinamento intenso que vai acabar te levando a uma estafa, a um estresse, vai fazer com que você atinja o ápice antes daquele período programado, que são esses 15 dias do mês de agosto. Então é importante também esse descanso e não umas férias, né? É claro que um ciclo olímpico, ele tem 4 anos, assim que termina uma Olimpíada, já começa a próxima, né? Essa Olimpíada do Rio 2016 começou assim que foram encerrados os Jogos de Londres, há 3 anos, em 2012. Então os atletas já vêm sendo lapidados para que esse ápice ocorra na metade desse ano, em agosto de 2016. Então vamos continuar aqui no nosso giro, vamos passar para o Taekwondo. O Taekwondo também é uma modalidade em que o Brasil está começando a ganhar a projeção. Teve a Natália Falavinha, que foi medalhista, né? Colocou o Brasil aí no mapa do Taekwondo. E nessa semana nós tivemos um evento importante em João Pessoa, na Paraíba, em que 4 atletas nessa seletiva aberta foram classificados. Eles vão se juntar aos primeiros do ranking, aos brasileiros que estão em primeiro e segundo lugares no ranking olímpico, para que depois de uma seletiva aí sim fechada, seja definida a equipe que vai representar o Brasil no Rio 2016. Tivemos uma eliminação, né, ali nessa semana. Bem dolorida, né? Bem dolorida essa eliminação no Mundial, que era aí também muitas apostas no handebol, é isso? O handebol cresceu de uma forma muito significativa, principalmente no feminino, depois que toda a seleção acabou disputando os campeonatos europeus, representando a Áustria. E esse ano o campeonato mundial está sendo realizado na Dinamarca, que é a terra do técnico brasileiro, Morten Subak. E o Brasil chegou como campeão de 2013, né? A seleção brasileira conquistou esse inédito título e o handebol feminino ganhou uma projeção espetacular. E era a seleção a ser batida, e realmente foi batida nas oitavas de final pela Romênia. Um jogo surpreendente, em que o primeiro tempo acabou mostrando ansiedade. O Brasil perdeu muitos tiros de 7 metros, o Morten Subak, o treinador, destacou isso, que não é comum, sabe? Aquele dia que as coisas não funcionam. Aí as defensoras saíram reclamando que as atacantes não fizeram os gols, as atacantes saíram reclamando que as defensoras não foram eficientes na marcação. Quer dizer, isso revela que alguns ajustes precisam ser feitos, né? Quando existe essa procura pelos erros, é claro que ela é interessante, mas ela deve acontecer internamente, não de uma forma exposta. Mas o Morten Subak vai ter qualidade, ele tem qualidade e sensibilidade para saber contornar esse problema e colocar o Brasil de novo no rumo do pódio nos Jogos do Rio. Afinal de contas, a Romênia demonstrou uma superioridade muito grande, era uma seleção muito forte. Na véspera, o Brasil obteve uma vitória que foi muito comemorada. Decidiu o primeiro lugar contra a França, uma seleção das mais fortes da Europa. E o jogo estava empatado, até faltando alguns segundos para o final. Esse jogo valia o primeiro lugar da primeira fase, no grupo C, que era o grupo do Brasil. Então o jogo estava empatado há alguns segundos. A França fez um gol faltando 10, 15 segundos para terminar o jogo, né? O Brasil, ou melhor, a França empatou o jogo. O Brasil estava ganhando por 1 ponto. O empate dava o primeiro lugar à França. A França colocou o goleiro linha e fez o gol faltando 15 segundos.
o empate dava o primeiro lugar à França. A 4 segundos, o Brasil teve uma jogada espetacular e conseguiu fazer um gol do meio da quadra. E ganhou essa partida, ela foi comemorada como se fosse uma final. Algumas horas depois, o Brasil voltou à quadra para jogar contra a Romênia. Eu acho que esse excesso, sabe, de euforia que essa derrota, que essa vitória, melhor dizendo, sobre a França trouxe para a seleção brasileira, pode ter interferido um pouquinho, né? Claro que elas têm a dimensão disso, elas são jogadoras campeãs mundiais, sabem lidar muito bem com essa parte psicológica, mas eu acho que essa vitória, como aconteceu, como se fosse um título comemorado na véspera, pode ter interferido. Não vou dizer que foi o fator principal. O que sobrou é o aprendizado de uma derrota nas oitavas de final de uma seleção que era considerada favorita. Tem que aproveitar isso da melhor forma possível como um aprendizado agora, porque pensa a Olimpíada, vira a página do Mundial, põe a página da Olimpíada na frente e segue. E vamos manter aí também as apostas, né? O entusiasmo. Eu acho que é toda a base, toda a preparação. Vamos para frente, chega. Claro. Virou. E vamos sair das quadras e vamos para o mar. E a vela, Ari? Essa semana também está sendo muito importante, Luciana, para a vela brasileira, porque o Rio de Janeiro está recebendo 341 atletas, 250 barcos. Aí a dupla brasileira do 49er, a Kaena Kunze e a Martine Grael, já classificadas para os Jogos Olímpicos de 2016. E são, nesses 250 barcos, muitos campeões olímpicos, campeões mundiais. E para o Brasil, 2 classes estão em destaque, que são aquelas que ainda não definiram os seus representantes para os Jogos do Rio 2016, que é a NACRA 17, formada por duplas mistas. Nós temos o Samuca e a Isabel que foi medalhista de prata na classe, medalhista de bronze, foi a primeira mulher ao lado da Fernandinha a ganhar uma medalha para o Brasil na vela feminina, foi em Pequim em 2008 na classe 470. O Samuca, que é de Rio Grande do Sul, está correndo com a Isabel, enquanto que o Bulhões e a Gabriela são a outra dupla brasileira. E na 470 masculina também tem uma vaga ainda, entre o Jason Mendes e o Gustavo Thyssen, ambos do Rio Grande do Sul, e o Henrique Haddad, que é o gigante, e o Bruno Betlen, ambos do Rio de Janeiro. Essas são as principais expectativas, né? O foco brasileiro está voltado para essas classes. Mas nós temos já, após 3 dias de regatas, alguns representantes do Brasil entre os top 10 em suas respectivas classes, como o Robert Scheid na Laser, o Jorge Zarif na classe FIM e a Kaena e a Martine, que nós vimos aí na foto, na classe 49er FX entre as mulheres. A vela brasileira bem encaminhada, né? Vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação da Baía de Guanabara, em que os brasileiros teriam mais condições de se dar bem, e as raias que serão levadas para o mar mais aberto, e aí as regatas ficariam mais niveladas, né? Porque os estrangeiros não teriam tanta vantagem em não conhecer os regimes de correntezas e de ventos da Baía de Guanabara. Nós temos realmente um giro completo aqui olímpico. E para encerrarmos, vamos passar rapidinho o atletismo. O atletismo também viveu uma semana importante com um camping no Rio de Janeiro para os revezamentos, que foi coordenado pelo Carlos Alberto Cavalheiro, que foi técnico do Robson Caetano, um dos maiores velocistas do Brasil, né? Aí, a atleta brasileira com bastão, que tem dado um pouquinho de trabalho para o Brasil. No PAN de Toronto, a equipe feminina errou a passagem do bastão, e aí a masculina que ganhou a medalha de bronze, aí o Bruno Lins recebendo o bastão, que é um dos principais velocistas do país. E o Brasil foi medalha de bronze no masculino em Toronto, no PAN do Canadá, nesse ano, em 4º lugar no feminino, quase que obteve uma medalha nos 2 revezamentos. Então as equipes dos revezamentos 4x100 masculino e feminino e o 4x400 masculino passaram a semana no Rio sob intensos treinamentos, também com o Nakaya, que é o responsável por essa passagem de bastão. Com certeza vai aprimorar para, quem sabe, o Brasil retomar o caminho do pódio, né? Que ficou muito tradicional esse revezamento, que foi medalha de bronze nos Jogos de Atlanta em 96, ainda com o Robson Caetano, e depois em 2000 evoluiu
foi vice-campeão olímpico, conquistou a medalha de prata, perdendo apenas para os Estados Unidos nos Jogos de Sydney, na Austrália. É isso aí. Vamos então agora para o intervalo e Vamos na lá. volta vamos ter a nossa entrevista especial com ele, o medalhista Amaury Ribeiro. Fique aí, já voltamos. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Neste programa especial, vamos falar mais sobre as modalidades esportivas. Vamos falar do vôlei sentado, um esporte muito jovem no Brasil, começou a ser praticado em 2000. Vamos saber da evolução com quem sabe muito, tem muitas experiências e conquistas. Ele é medalhista, ex-jogador de vôlei e atual presidente da Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes. É o Amaury Júnior. Desculpa, é o Amaury Ribeiro, que está aqui ao lado também do Ari Pereira Júnior. É muito Júnior, Ari Pereira Júnior com o Amaury. Um prazer, Amaury, recebê-lo. Bom dia, Luciano. Prazer também. Bom dia, Ari. Queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa modalidade, que ainda é nova aqui no Brasil, mas que promete muito com os resultados aí que vem conseguindo. E a gente está aqui para explicar um pouquinho de como ela funciona. Amaury, você conquistou aí a medalha de prata na Olimpíada de 84, a de ouro em 92. Participou também dos Jogos de Moscou em 80 e de Seul, competição que ficou em 4º lugar. Então, acho que a situação do vôlei, principalmente na década de 80, teve um impulso, teve momentos marcantes. Nós selecionamos aqui, né, Ari, uma partida, um amistoso do voleibol, Brasil e União Soviética, lá no Maracanã, para a gente assistir. O James vai preparar daqui a pouquinho, a gente vai assistir, porque acho que a partir daí a gente pode falar muito sobre os incentivos também no esporte, né? Além do vôlei de quadra e outras modalidades, e a sua passagem aí para também o vôlei sentado, o vôlei para deficientes. E me lembro que foi 3-1, o Brasil ganhou da União Soviética, foi marcante, e teve aí também uma representação muito importante da comunicação, um jornalista. Vamos assistir. Termina, o Brasil ganha no Maracanã! 3-1, 15-10, terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. Muito bem,
chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tem um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel, muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável, mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui, mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. Nós encerramos esse primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia e amanhã tem mais. Hoje tem mais. Parque São Jorge, Sul-Americano. Um abraço. Amaury, uma partida histórica, né? O que E representa? nada mais justo, Luciana, Amaury, do que aqui no Por Dentro da Mídia, né, que está sempre destacando os jornalistas, a gente trazer o Luciano do Valle, né, que recentemente nos deixou fisicamente aqui na Terra, mas que acrescentou muito ao esporte e teve inclusive um apelido, né? Ele era chamado de Luciano do Valle e virou Luciano do Vôlei. E nessa época o Brasil, em 83, esse jogo do Maracanã, o Brasil em 82 tinha disputado o Mundial na Argentina e perdido uma final para a Rússia. Brasil e Rússia viraram gato e rato no vôlei naquela época, né? No ano seguinte, em 84, o Brasil formaria a geração de prata, da qual participou a Amaury, com o vice-campeonato dos Jogos de Los Angeles em 84, perdendo a final para os Estados Unidos. Nessa noite lá no Maracanã você também ajoelhou para ajudar a passar pano na quadra, né? Os russos fizeram isso, demonstrando uma humildade espetacular. Foi um jogo contagiante, né? Aquilo lá trouxe um espírito que excedeu o esporte para todo mundo, né, Amaury? É verdade, aquele jogo foi uma grande sacada do Luciano, da Confederação Brasileira de Vôlei, né? A realização daquele desafio, em função do sucesso atingido pelo vôlei um ano antes, né? Através do próprio Luciano do Valle. E no jogo, aquele jogo foi adiado 2 vezes por causa da chuva, e na terceira vez ele não podia ser mais adiado, e o técnico da Rússia, o Platanov, teve a ideia de tirar os carpetes, né, que iam do vestiário até o centro do campo. Os carpetes não escorregavam e todo mundo ajudou para carregá-los, para cortar os carpetes para que o jogo ocorresse. Aquilo lá foi uma grande sacada realmente. Isso não vai se repetir, né? Um público de 94 mil pessoas que teve naquela noite. Impossível até hoje. É um público recorde, né, para vôlei e, claro, tirando o futebol, hoje né? em dia até para futebol. Se for contarmos agora. E hoje em dia não tem mais nem condição de se repetir isso, nem mesmo no futebol, porque não existem mais estádios com essa capacidade, não tem Maracanã. Mas, assim, isso foi uma grande sacada mesmo. Um ano antes, né, o próprio Luciano do Valle, acreditando no nosso voleibol, que ainda não era conhecido até 82, apesar de nós já sermos terceiro do mundo ali, que a gente tinha alcançado em 81 na Copa do Mundo do Japão. Naquele ano de 82, a gente vai lembrar que teve Copa do Mundo na Espanha, teve Mundial de Basquete, vários mundiais de quase todas as modalidades, e sobrou o voleibol no final do ano. E o Luciano do Valle, que estava na Record naquela época, teve a sacada de comprar o voleibol, de pegar os direitos do voleibol e transmitir. Pela primeira vez, né, foi o torneio do Mundialito primeiro. Primeiro teve o Mundialito e depois o Mundial da Argentina. Todas as seleções que iam para o Mundial da Argentina pararam no Rio de Janeiro, né, antes de ir para o Mundial, e fizemos o Mundialito. E o Brasil foi transmitido pela primeira vez, né, um jogo de vôlei, um torneio de vôlei.
E o Brasil ganhou da então União Soviética, que tinha uma potência fenomenal no voleibol naquela época, e a gente ganhou. Ao contrário da final no Mundial, nós perdemos, mas... E eu lembro, Amaury, dessa final de Mundial também, Luciana. Acho que foi no final do ano, se eu não me engano, né? Era uma época de férias, porque eu estava em Santos, na casa da minha avó, e naquela época nem todas as pessoas tinham, né, lá no prédio uma TV, né? E esse jogo, a molecada parou à noite para ver o Brasil e para ver direto da Argentina o Brasil e União Soviética. E eu lembro que lá o futebol, à noite quase todo mundo passou a colocar uma rede de vôlei em vez do campinho de futebol. Tal foi o contágio dessa geração, dessa iniciativa de ver o vôlei brasileiro crescendo pela primeira vez, né? Uma modalidade diferente do futebol, tomava a torcida brasileira, envolvia o torcedor, levando para frente da televisão como se fosse uma partida, né? O vôlei ali estava acabando com a monocultura do futebol. Foi uma época muito importante no esporte brasileiro. Isso eu fui testemunha quando a gente voltou da Argentina. A gente não sabia a dimensão, né? A dimensão, lógico, a repercussão que tinha dado. E quando a gente desceu aqui no aeroporto de Congonhas, tinha uma galera lá fora, um monte de gente. A gente não achou que estava chegando alguma personalidade, alguma outra pessoa. Pra quem é isso? Opa, sou eu. É pra mim. E a hora que abriu a porta era pra gente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu dei um autógrafo na vida, não sabia nem como fazer, né? Muita coisa, nossa! E, Amaury, e a sua passagem agora do momento que foi tão significativo e marcante como ativo e como jogador, como atleta? E hoje, o que é trabalhar à frente da confederação? Bom, na verdade, a gente estou fazendo parte de uma história que foi a implantação do vôlei sentado no Brasil. O vôlei, na verdade, ele começou aqui em 2003 e em 2004, a convite de um atleta paralímpico, eu fui ajudar a treinar uma equipe de vôlei sentado. Como era ano de Olimpíada e Paralimpíada de Atenas, eu acabei indo para Atenas assistir. O Brasil não estava classificado e eu acabei indo assistir, filmar os jogos, estudar um pouco da modalidade para poder passar, né, planejar um treinamento para eles. Aí nós temos aí, ó, os atletas na quadra, né? Aí a seleção. Ali a seleção jogando, aí acho que é um Mundial, não, é a Paralimpíada de Londres, né? E eu assistindo lá a Olimpíada, a Paralimpíada, eu acabei sendo convidado para ser o técnico da seleção masculina. E aí a gente começou uma história, né? Formei uma comissão técnica e o vôlei estava bem no começo aqui, eles não tinham ainda uma experiência, quer dizer, a gente começou a trabalhar... É jovem mesmo a modalidade. Muito jovem. Onde você obteve os atletas? Já existia uma equipe em treinamento, porque foi criada em 2003 uma seleção. Dessa seleção partiu para alguns times, algumas equipes se formaram no Brasil, né? E quando eu cheguei em 2004 já tinham 7 equipes no Brasil. E existia a seleção masculina e a feminina. E hoje, Amaury, quantos atletas nós temos? Hoje nós temos aí um universo de cerca de 400 atletas divididos em 30 equipes no masculino e 6 equipes no feminino. Muito pouco ainda, né? Não, no masculino a gente tem um número até considerável. Já dá para dizer que é um número que pode trazer frutos para esse esporte e para a Confederação Brasileira. Agora, dizia aonde você buscou esses atletas. Eles são garimpados, eles procuram a confederação, né? Da onde que eles surgem? É muito de boca a boca, né? Que é um fator de inclusão também, isso, né? É sério o esporte. O vôlei ele ainda não é muito divulgado, então as pessoas não sabem que existe, né? Aliás, isso em todo esporte paralímpico, né? Não sei se vocês sabem, nós temos aí no Brasil um universo de cerca de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desses 40 milhões, 1%
sabem que existe esportes para eles. Adaptação para eles. E mesmo desse 1%, poucos praticam, né? Então, tem que existir um trabalho. A gente espera que agora a Paralimpíada possa nos dar a oportunidade de estar divulgando um pouco mais as modalidades todas paralímpicas. Fica mais em evidência, né, Amaury? Porque a maioria dos atletas, por exemplo, Amaury, já traz uma deficiência de nascença ou foram amputados por acidente. Eu até gostaria de falar disso porque, assim, a maioria dos nossos atletas, eles não nasceram com deficiência. Eles adquiriram essa deficiência em função de acidentes. Acidente de trânsito? E principalmente no masculino, acidentes de moto. Cerca de 80% dos atletas da seleção são acidentados de motocicleta. Então a gente sabe que é um problema grave, né, que acontece no Brasil. No Brasil morre mais gente em acidentes de trânsito do que em qualquer conflito que esteja aí ocorrendo no mundo, né? Qualquer guerra que esteja tendo no mundo mata menos que o trânsito do Brasil. Que informação relevante, né? O trânsito, os motociclistas acabam migrando para o vôlei Você pode ver que a característica deles são pessoas. Essa menina também acidente de moto. É Brasil e Estados Unidos na Olimpíada em Londres, né? Em 2012. Em Londres, isso. E são as pernas, né? Principalmente as pernas. E como que fica aí a distribuição dos jogadores em quadra? Quais são as regras? As regras são praticamente as mesmas do vôlei convencional, o sistema de jogo você pode ver que é o mesmo. Né? A única grande diferença aí, lógico, se joga sentado, o outro joga em pé, e aí se pode bloquear o saque, como você está vendo. Né? Mas a dinâmica do jogo a altura da rede? É 1,15 m, a quadra tem 6 por 10 de comprimento. Né? No demais, as regras são praticamente as mesmas. Né? Então a gente tem dois tipos de deficiências, né? As que são aí provocadas, né? E a pessoa que convive, né? Vive com a sua deficiência. Se mistura? Claro. São deficiências físicas, né? Por exemplo, tem pessoas com paraplegia, paraplégicos que procuram vôlei, mas essas pessoas não são indicadas para praticar a modalidade porque eles têm que ter mobilidade para se deslocar na quadra, mesmo sentado ele tem que ter um deslocamento, né? Agora, Amaury, a gente teve o Brasil entrando aí com muita força na Paralimpíada e a gente percebe que a ascensão ela é nítida, né? A cada ciclo paraolímpico, desde Atlanta 96, depois 2000, 2004, o quadro de medalhas aumenta e é lógico que a expectativa fica ainda maior com os jogos sendo no Brasil. Nós já temos ídolos, né? Parece que o primeiro deles, talvez, o Clodoaldo da Silva na natação, depois veio o Daniel Dias também na natação, a Terezinha Guilhermina, que é uma velocista. Onde eles estão, o Brasil está no pódio, eles estão representando o país, estão ganhando medalha, o Tenório no judô. No vôlei, esses esportes, esses atletas que eu citei disputam modalidades individuais. No vôlei é possível, existe assim um ídolo, um atleta ou uma atleta que se destaca, que possa ser uma referência? Nós temos aí atletas de destaque a nível, hoje a nível mundial. No Mundial de 2014 nós conseguimos chegar a primeira vez numa final, ficamos com o vice-campeonato. Mas, por exemplo, tivemos o Renato, que foi eleito o melhor líbero do mundo nesse Mundial. É um atleta de destaque, é um desses que veio acidentado e se deu bem com o voleibol, com o esporte, né? É uma promessa e já é uma figura respeitada a nível internacional. Eu vou pedir ao James para preparar um vídeo para a gente narrar um pouco mais, detalhar um pouco mais de como que é a competição mesmo em quadra. Viu, James? Prepara para nós, apresenta já, porque se tem esse preconceito, porque não tem informação. Como é possível levar a bola, ter essa competição, usar só os braços? As pessoas chegam com essas informações, ou melhor, com essas perguntas, porque não tem essas informações, Amaury? Não, quando a pessoa vem querer conhecer, querer participar do vôlei sentado, a gente simplesmente repassa que é uma modalidade esportiva como qualquer outra, né? E é uma modalidade particular. Nós temos também o caso, esqueci de falar, de ex-atletas do próprio voleibol, né, convencional,
que em função de muitas lesões, né, que tem várias lesões, eles podem vir a jogar o voleibol sentado. Teoricamente, aqueles que não conseguem mais jogar em pé, eles podem vir a jogar o voleibol sentado. É chamado de deficiência mínima, e a gente pode ter, pela regra, dois atletas desses nessa condição na equipe, sendo que um só na quadra. Quer dizer, enquanto já, um está na quadra, a mobilidade, né? E hoje, Amaury, nesse estágio e às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, você já dizia, né, há 10 anos, que o Brasil estaria preparado talvez para subir no pódio nos Jogos de 2016, mesmo sem saber que seriam disputados em nosso país. Hoje a Confederação trabalha com apoios do governo, empresas privadas. O que vocês têm de apoio para desenvolver esse trabalho? Basicamente a gente tem, unicamente, né, a gente tem o apoio da verba pública de governo através da Lei Agnello Piva, que é uma lei de direito das confederações. Destina 2% da arrecadação de todas as loterias ao esporte. Só que essa verba ela é centralizada no Comitê Olímpico e no Comitê Paralímpico e depois repassada para as confederações de acordo com o grau de nível de importância ou de demanda que essa confederação exige. E outra fonte que a gente tem também é através da lei de incentivo que veio aí assim, para ajudar várias modalidades. Inclusive ontem eu estive em Brasília aprovando 2 projetos lá nossos, um de preparação das seleções e outro de um torneio que a gente quer realizar o ano que vem como preparação para os Jogos. E agora é correr atrás do investidor, né, que a gente espera conseguir. Então essas são as 2 grandes fontes de renda que a gente tem. É lógico que a gente tem um trabalho aí incansável de busca de mais apoio, porque se a gente quer chegar no pódio ano que vem, a gente tem condições sim de chegar no pódio, já provamos isso no Mundial do ano passado. É atual vice-campeão do mundo, Brasil, né? O Mundial até é uma competição muito mais difícil do que a Paralimpíada, com mais participantes, né? A Paralimpíadas vão ter... Atual campeã é a Bósnia? A Bósnia. A Paralimpíada vão ser 8 participantes, enquanto que o Mundial foram 16. Então, Vamos aproveitar então, assistir aqui algumas imagens que o Diego selecionou para nós. When the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. E essa partida, Amaury, você estava como técnico? Essa Paralimpíada foi em Pequim, eu estava como técnico ainda. E a gente conseguiu o 6º lugar. Foi a primeira participação em Paralimpíada que a gente teve. Olha, a bola não cai, hein? O jogo é muito dinâmico. Ó, o rally. O jogo é muito legal. O jogo é muito dinâmico. Voltando para as deficiências, né, a gente vê a equipe do Iraque. Nós temos, comparando com a equipe brasileira, quase todos são amputados também. Sim. Mas no caso deles é em função de conflitos, né, de guerra. Né? Enquanto que a gente aqui é por causa do trânsito. Mina também deve, as minas terrestres, né, deve provocar essa situação dos atletas. Cada um com suas deficiências a serem, né, esse jogo a gente ganhou, após esse jogo a gente iria disputar com a China o 5º lugar. 2-1 por enquanto para o Brasil, aí fechou 3-1. 3-1, né? E isso revela também, né, as carências, né, as correções sociais que têm de ser feitas em cada país. O Iraque esporte, com suas guerras, né? O Brasil, não, com o seu trânsito. Né? Como o esporte realmente é o cotidiano, né? É a expressão mesmo de cada cultura. E você percebe, Amaury, que depois do ingresso de um amputado no vôlei para deficientes,
a vida dessa pessoa, a motivação dela muda? Isso eu gostaria até de falar, porque eu presenciei, fui testemunha assim, de vários casos, inclusive de atletas que a gente está vendo aí jogar, pessoas que sofreram um acidente, a própria família protege, tratamento, a pessoa acha que não vai conseguir fazer mais nada na vida. Vem aquela fase de depressão, né? Muita depressão, muita tristeza, depressão. E quando a pessoa vem para o esporte, encontra outros iguais a ele, né? Já é um caso de um alívio para ele. E muitos deles acabam virando mesmo atletas, como é o caso do Renato, que eu citei, que foi o melhor líder do ano passado. Ele foi Foi assim, ele né? Ele era motoboy. Sofreu acidente, recuperou, veio para o voleibol, a gente incentivou ele a voltar a estudar, colocou uma prótese, voltou a trabalhar. Hoje é um atleta, um dos melhores atletas do mundo, trabalha, estuda, e a vida dele se transformou de uma maneira fantástica após ele vir para o esporte. Quer dizer, o esporte só foi proporcionado na vida dele em função do acidente. Infelizmente ele perdeu um membro, perdeu a perna, mas hoje ele é uma pessoa respeitada, uma pessoa digna, e o vôlei, não só o vôlei, mas o esporte, ele proporciona a essas pessoas com deficiência um resgate da autoestima. É espetacular, né? Eu lembrei inclusive do canoísta, o Fernando, que também sofreu um acidente de carro, e ele falou que a vida dele estava completamente sem rumo. Ele já estava álcool, drogas, já estava num rumo que não tinha quase saída. E ele agradece hoje por ter sofrido o acidente, que ele lhe resgatou a dignidade como atleta e conseguiu livrá-lo daquele caminho obscuro que ele estava trilhando e reconduziu, ajustou a vida dele. Eu já ouvi, né? eu já ouvi várias vezes esse tipo de depoimento. Ele considera isso como uma bênção. Impressionante. Eu já ouvi várias vezes esse tipo de depoimento e é realmente o que acontece, né? Transformação. O esporte, ele proporciona um outro nível de vida, né, para as pessoas, não só para as pessoas com deficiência, mas também no próprio esporte olímpico, né, que eu vivi a vida toda. A representação do seu país e o que a gente vai ter, vai viver, vai perceber o ano que vem, né, no mês de setembro, que primeiro vem as Olimpíadas, depois vem a Paralimpíada, né, Ari? A gente vai perceber esse respiro, as pessoas acompanhando, buscando essas notícias. O Amaury, Barcelona, né? 92. A gente está terminando momento já o programa, mágico. Mas antes eu queria realmente deixar essas imagens aí do campeão. E aí, ó, Amaury, dá saudade? A famosa Dó, Bernard, a famosa Badajoca. de prata que... Olha ele aí! Que viria a marcar, fixar o voleibol, né? Como modalidade de alto nível. E o Amaury foi o único jogador que fez parte das duas gerações, de prata de 84 em Los Angeles, depois o ouro de 92 em Barcelona. É um privilégio, né? Estar ao lado. Só tenho a agradecer atleta. pela presença nesse nosso programa especial, terminando aí a nossa programação de 2015, e tudo aqui vocês vão acompanhar sobre as Olimpíadas, também aí na nossa volta em janeiro, né, Ari? Exatamente. Eu quero desejar um e quem abraço sabe, né, e aí pedir você mais participações aqui conosco, Amaury, use mesmo esse espaço, porque o Por Dentro da Mídia tem sim esse lado que é o rumo às Olimpíadas do ano que vem. Muito obrigado pela oportunidade, pode contar comigo aí no ano que vem para falar de Olimpíada, Paralimpíada também principalmente, e eu espero que as pessoas realmente prestigiem os jogos aqui, Olimpíada e Paralimpíada, porque vai ser muito importante para o povo ter esses jogos aqui e ver de perto essa grandiosidade que são os jogos. Quem sabe em setembro, né? Um dos Isso. programas de setembro, a Amaury está com a gente contando um monte de medalha, vôlei de quadra, vôlei de praia, vôlei paraolímpico, né? Não é cobrança não, não se sinta São nossas pressionado, apostas. é apenas uma sugestão. São nossas apostas pelo trabalho que vocês realizam. Realmente pode contar comigo. está fundamentado e se tem sim muita bagagem para conquistas. E conte com o nosso apoio também, estamos à disposição. Obrigado. Ari, então, no próximo ano estamos de volta. Até já, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. E agora são mais algumas semanas, 15, estamos aí 20 com dias, Dentro da Mídia. Um passe abraço meia hora. a todos, desejo aí boas festas e até o ano que vem.